Amém. A paz do Senhor, povo de Deus, 12ª aula que o Senhor tem proporcionado para nós. E estamos com grandes expectativas, porque vamos lá, quantas páginas são? 167 páginas. Nós estamos chegando na página 45, né? E são na 12ª aula. Então vamos orar. Senhor Deus, pedimos a tua bênção, a graça, a sabedoria, o entendimento, conhecimento, discernimento. Ó Pai, o crescimento espiritual a cada dia, Senhor, para o teu povo, os teus filhos. Nos abençoe, nos ajude, nos fortalecendo, para que haja, Senhor, uma vida mais no altar e consagrada. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem. Na última aula, mais precisamente a 11ª aula, nós falamos sobre a honestidade, integridade, honradez, respeito. Falamos sobre também na página 44, sobre o cristão, né, o servo de Deus, ele ter a sua palavra sim, sim, não, não, né? Ele ser uma pessoa de confiança. Falamos também sobre fofoca, disse-me disse, leve e traz, sobre pessoas que a gente não pode confiar muito. Mas hoje nós vamos falar também sobre um assunto interessante, que é na página 45, sobre bebidas alcoólicas, sobre algumas coisas dessa área. De vez em quando, eu não sei porquê, ficam me perguntando se pode tomar vinho. Eu não sei que interesse é esse de querer tomar vinho. Vai chegando agora final do ano, pessoas já começam a comprar champanhe, né? Outro dia eu vi uma pessoa comprando cerveja sem álcool, para quê? Né? E não é da nossa igreja. Né? Então, enfim, são pessoas que, na verdade, eles têm vontade de beber. Todas as pessoas que perguntam sobre vinho, champanhe, bebida sem álcool, é porque tem vontade de tomar umas. Não tem outra conversa. Tem tantas bebidas no mundo, tem refrigerante, tem suco, tem tanta coisa que a pessoa pode, né? Suco de tudo que é tipo de fruta, polpas, né? Refrigerante com açúcar, sem açúcar, diet, menos açúcar, suco de caixinha, suco de soja, né? Leite desnatado, semi-desnatado, chocolate gelado, chocolate quente, chá de tudo que é tipo, água gelada, água morna, água quente, água com gás, água saborizada. Mas a pessoa está interessada em tomar vinho, a pessoa está interessada em tomar bebida com álcool. E os servos de Deus da Adfam não fazem essas coisas, viu? Você que, porventura, espero que não, né? Se alguém tem alguma dessas coisas em casa, sugiro jogar fora, tá? Ah, vou dar para alguém. Não, 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 não. Aquilo que não é bom para você não é bom para ninguém, tá? Desfaz logo disso. Ah, mas é caríssimo. Ah, meu querido, se você soubesse o preço que se paga no inferno, a eternidade, não é você não ia se preocupar com isso, tá bom? Mais tem Deus para te dar do que o diabo para tomar. Então, muito cuidado. Página 45 diz: é lícito, né, um servo, um crente, beber álcool? Se levarmos as escrituras sagradas, deparamos-nos com homens e mulheres piedosos que beberam. Todavia, há que se responder a uma outra pergunta: é conveniente? Responde Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, de 1 Coríntios 6,12. Na verdade, todos nós somos livres para fazer o que quiser. Por exemplo, se você quiser agora parar de fazer esse curso e sair do grupo, tá? Você pode sair, né? Você é livre para tomar decisões. Eu falo sempre isso, a liberdade é sua. A Bíblia fala: eis que põe a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Deus colocou no jardim do Éden a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Como o homem não sabe o que era a morte, ele não interessou a árvore da vida. Ele nem imaginava que podia morrer, porque ele não foi feito para morrer. Ele foi para querer conhecer o bem e o mal, que ele achava que tinha vida. Aí, quando Deus tira o homem do jardim, ele fala o quê? Vamos tirar antes que ele tenha acesso à árvore da vida. Então, com isso, nós temos o livre-arbítrio, tá? Agora, aquilo que não é autorizado na Adfam, você, se fizer, você está em pecado. Por exemplo, se eu falar assim: olha, nós não tomamos vinho, você toma, você está em pecado. Eu já perdi pessoas por causa disso.
pessoas renomadas, ficaram brabas comigo, viu? Pessoas que postam nos seus status. Outro dia eu vi aí alguém comemorando o aniversário de 15 anos, trazendo e botou nos status, né? Uma garrafa que parecia uma champanhe, com uma velhinha daquela que sai tipo fogos e todo mundo cantando parabéns. Se fosse dar de fã, já ia dar problema, né? Então, eu espero que você tome cuidado. Você que pensa no futuro da igreja, já bota logo aí no seu caderninho que nós não bebemos. Nós não bebemos nada disso. Muito cuidado. Aí diz aqui, entre a licitude e a conveniência, optemos por essa. Aquela acarreta-nos não raro dificuldades e amargores. Era lícito a Noé beber do fruto da vide? Certamente, mas descobriu-se inconveniente na sua tenda, de Gênesis 6, 9, do 20 ao 29. Tá? Então você vê que Noé, mesmo sendo justo, Noé, mesmo sendo livre da destruição do mundo através do dilúvio, Noé, mesmo ele conseguindo salvar sua família, ele não era perfeito. E quando a arca repousa e nasce lá a vide, ele se embriaga, né? E por ele se embriagar, você já sabe o que aconteceu, né? Veio maldição sobre filhos, veio maldição sobre Cão, Canaã, e assim sucessivamente. Quer ver outra coisa? E as filhas de Ló? Era-lhe lícito dar vinho ao pai? Só que um abismo chamou outro abismo, até que o incesto para sempre manchou a família do patriarca, Gênesis 19, 30 ao 38. As filhas de Ló fizeram o quê? Elas achavam que não tinha mais homem no mundo, né? E elas embriagaram o pai. E por elas embriagar o pai, elas tiveram relações sexuais com o próprio pai. Das filhas de Ló nasceram duas nações, chamadas Moabe e Aminó. Moabitas e amonitas, foram um dos piores inimigos de Israel também, junto com os filisteus, que veio da descendência, inclusive, de Cã, de Canaã. Para quem não sabe, se você for lá no livro de genealogia, né, que você vai ler, você vai ver que os filisteus vieram da descendência de Cã, né, de Canaã. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. E de Moabe e de Aminon vieram os inimigos de Israel, amonitas e moabitas. Tá? Agora, tudo por quê? Tudo por causa da bebida, tudo por causa que se embriagaram, tudo por causa que tomaram umas. Tá? Não convém. A Nadifã, nós não bebemos vinho em lugar nenhum, nem para, que é bom para o coração, vai comer uva, vai beber suco de uva. Tem suco de uva sem açúcar, tem suco de uva com açúcar, tem uva verde, uva rosada, uva com caroço, uva sem caroço. Tá? Champanhe, para que champanhe? Bebe água com gás e bota dentro da água com gás laranja, espreme uma laranja, espreme um limão, né? Espreme um guaraná natural, que você vai ver que fica um sabor maravilhoso. Tá? Que eu quero comemorar balançando assim, água com gás, refrigerante, ó, balança e... Tá? Então, muito cuidado com desculpas esfarrapadas de quem quer tomar umas, de quem quer beber. Quem pensa no futuro da Adfam, pode esquecer esse negócio, tá? Não vale a pena, tá bom? Nenhum tipo de beberrão vai ter futuro na nossa igreja, nenhum tipo de jovem que gosta de tomar umas escondido. Conheço casos de pessoas alcoólatras que foi beber só um gole e virou alcoólatra. Nunca entrei nos Alcoólicos Anônimos, mas diz que uma das frases lá é: evite o primeiro gole, né? Então, muito cuidado. Eu conheço também uma história, um testemunho de um irmão que ele gostava de tomar um cálicezinho de licor, né? Um cálicezinho só, né? Um cálice de licor, tá? Antes de almoçar. Nesse dia, de um cálice, a coisa mudou. Tá? A coisa mudou. No outro dia ele acordou dentro da delegacia preso. E ele acordou porque ele estava embriagado, acordou, já são, perguntando onde é que ele estava, o que tinha acontecido, e falaram que ele estava preso porque ele tinha bebido muito, se embriagado, e havia matado uma pessoa, e por isso que ele estava preso. E ele havia falado, então, que ele estava desesperado, que a mulher dele não podia saber, e que ele estava daquele jeito todo, e ali alguém disse para ele que realmente a mulher dele não ia saber nunca, porque a pessoa que ele havia matado foi a própria mulher.
né? E muitas vezes a pessoa que bebe fica violenta, a pessoa que bebe muda de caráter, a pessoa que bebe faz coisas que não lembra, a pessoa que bebe também pode ficar endemoniada, né? Existe um demônio chamado Zé Pilintra, existe um demônio chamado Pombagira, existe um demônio que ele atrai mais bebidas ainda. Então, muito cuidado, as pessoas perdem a noção. Existe a lei seca aqui no Rio de Janeiro, que a pessoa que estiver dirigindo com qualquer tipo de álcool, ela pode ter a carteira suspensa. Então, nada disso é bom, irmão. Se fosse bom, não ia dar problema. Olha o que diz Salomão. Como diria Salomão, o vinho é escarnecedor. Provérbios capítulo 20, verso 1. É escarnecedor, é zombaria. Você pode observar na tua família, tem gente que bebe, vê quanta besteira já fizeram. Já bateram com carro, o ruim ainda é quando atropela e mata alguém, né? Quantas histórias nós vemos aí de pessoas. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que eu conheço, né, era filho, foi para a balada, bebeu, saiu 5 da manhã, veio numa velocidade, o carro capotou, garoto bonito, novo ainda, morreu. Eu fui nesse enterro, a mãe desesperada, gritava dentro do cemitério. Então, não vale a pena tomar vinho, não vale a pena tomar cidra, não vale a pena tomar champanhe, não vale a pena tomar nada disso, nem pensar cerveja com álcool, sem álcool. Tira isso da sua mente, tira isso da sua cabeça, tira esse pensamento da fã, joga fora se tiver alguma coisa na sua casa, lá no armário, de enfeite na sua cozinha. Fim de ano agora as empresas gostam de dar, dispensa, não pega, que eu vou temperar a carne, não, usa chamichurri, limão pepper, tá? Usa outro tipo de tempero também, para com isso, não bota nada lá, não deixa ninguém beber dentro da sua casa, também para quê? Para que isso não venha mostrar para suas crianças, seus filhos, seus netos. Não autorize, a casa é sua, não vai permitir uma coisa dessa. Que eu vou fazer uma festa, ala de quem bebe e ala quem não bebe. Não existe isso, porque na festa do ímpio eu duvido ele falar que lá só vai ter refrigerante. Então, na sua festa você tem que dominar, você tem que tomar cuidado com isso, tá? É festa de cristão, não embola as coisas, não mistura as coisas, tá? Nada disso, é porque é casamento, problema é meu casamento, tá? Por exemplo, eu conheço um casamento que eu fui fazer, lembrei aqui agora, eu fui fazer um casamento de um pessoal, tá, com muita condição financeira, muita mesmo, vamos botar bilionários, a família da irmã da nossa igreja, tá? A família da irmã da nossa igreja, bilionária, queria bancar a festa, tal, beleza, mas tinha que ter bebida. Ela falou assim, no meu casamento não vai ter bebida. O noivo também da nossa igreja falou, não queremos bebida. Aí falaram assim, não vai ter bebida? Nós não vamos fazer festa. Aí, não tem problema, eu faço. E eu fui lá fazer esse casamento, tá? Eles fizeram conforme as condições deles, não teve uma bebida, estava um monte de gente riquíssima lá e tiveram que comer o coquetel deles, o suco, o refrigerante deles e acabou. E eu fiquei lá até o final. Dessa festa. E estão casados até hoje, são pessoas bem-sucedidas, são membros da nossa igreja e estão felizes da vida. E a plaquinha que ela botou ainda ao entrar foi assim, Jesus, o convidado principal da festa. Acabou. Se você fizer isso, honra a Deus na sua casa. Que vai ter formatura da faculdade do meu filho, né? Aí você toma cuidado dessas formaturas. Alguém pode falar para o seu filho beber um negócio. Que meu filho foi campeão de jiu-jitsu, de capoeira, de karatê, de judô, foi campeão de boxe. Aí foi comemorar, deram bebida para ele, né? Então, cuidado, tenha vigilância. Escarnece o vinho de tudo, jamais se farta de escarnecer. Conscientizemos-nos de que o Senhor Jesus nos chamou para sermos uma sociedade de temperança. Por isso temos de optar pela conveniência e da licitude em certos casos. Qual é? Abrir mão. Abrir mão. Se bebermos moderadamente, estaremos pecando? Todavia, bem faremos se das bebidas fortes nos abstivermos, pois não são poucos os que se contaminaram com o álcool. Conheço pessoas que entraram por esse caminho e não conseguiram ser felizes, tá? Muito cuidado, porque uma pessoa alcoólatra, como eu já falei, a Bíblia fala, né, as pessoas querem citar um versículo só para beber. Não, mas a Bíblia fala para não se embriagar. A Bíblia só tem esse versículo de bebida, mais nada.
né? Só tem esse versículo, a Bíblia, não tem mais nada de bebida. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma doutrina, eu tenho um ensino. 30 motivos, vou repetir, eu tenho essa doutrina que eu já dei muito tempo, eu não repito doutrina, né? 30 motivos porque não tomamos vinho. Eu tenho até em PDF com a secretaria. De vez em quando alguém me pede, eu peço para a secretaria enviar. Ó, envia aí, por favor, esses 30 motivos porque nós, da Adifam, não bebemos vinho, né? Bebidas alcoólicas. Aí tem PDF para a pessoa poder fazer o estudo em casa. Tá? Então você vê que só nesse dia eu coloquei 30 passagens bíblicas sobre não beber vinho, cerveja sem álcool, cidra, champanhe, por aí vai. Levava os recabitas tão a sério a recomendação divina e as tradições paternas que vieram até renunciar aos mais legítimos direitos. No momento particularmente difícil em Judá, quando os filhos de Abraão quebrantavam abertamente a lei de Moisés, ignoravam a sua cultura e os mais santos legados, página 47, os descendentes de Recabe aferraram-se ainda mais o seu compromisso. Instados a tomar vinho, redargueram. Olha o que os recabitas, era uma nação, eles falaram. Presta atenção. Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Jeremias, capítulo 35, versículo 6. Quando a pessoa não quer, ela não faz. E acabou. Não tem esse negócio assim, nossa, quando eu fui ver, tem nada disso. Não, era só um gole para não entristecer. Não, porque meu marido, para com isso, salvação individual. Não, porque eu fui para a lua de mel, eu tive que beber porque falaram que eu ia sentir dores, papo de boi, para boi dormir. Tá? Não existe nada disso. Conversa fiada. E tem pessoas que escondem. E já aconteceu um caso, problema não é da nossa igreja. Eu não sei para que fizeram isso. Eu estava lá num certo lugar, não vou falar onde, e de repente eu vi que tinha um grupo. E eu conheci, aí, pastor Josias, né? Aí ele deve me conhecer, Pai do Senhor. Aí depois vem aqui, tá bom. Aí eu fiquei ali ainda, esperei um pouquinho e tal. Depois eu fui lá. Quando eu cheguei lá, juntamente com outro obreiro que estava comigo, né? Falei com todo mundo, eu observei que as bebidas estavam amarradas num saco, bem amarradinho, tipo escondido, para eu não ver. Besteira, né? Aí eu falei, não sei para que escondeu, e era pastor presidente de uma determinada igreja muito conhecida, né, de todos vocês aqui do Rio de Janeiro. E eu falei, para que está escondendo isso? Estava ele e a família dele comemorando o aniversário de alguém, que eu também não vou falar quem. Estava lá, aí fui lá, conversei e tal, eles estavam fazendo um churrasco, né, eu peguei lá um pratinho, né, comi um pouquinho, eu vi que eles queriam ficar à vontade. Eu só conversei um pouquinho, agradeci, comi aquele pratinho para agradar, tá? Claro que ainda falei, tem Coca-Cola? Aí eu pensei que era Coca-Cola, que estava na garrafa de Coca-Cola, mas era Guaraná Natural. Falei, pegadinha do Faustão, né? Aí quando eu dei a golada, você já era, não é Coca-Cola, vai beber o Guaraná Natural, né, ali, tranquilo. E fui embora, saí. Né? O problema é deles. Agora, na Adifam, não. É problema nosso, é problema meu. Então, nós não temos isso. Outra coisa, se devemos pautar-nos como sociedade de temperança, como encarar a presente recomendação de Paulo? É uma pergunta. Claramente recomendo ao apóstolo que os diáconos, os servos, falem servos, onde você estiver, fala servos, não sejam dados a muito vinho. Não se toma vinho, servos de Deus. Servos da Adifam, pode esquecer. Você, que a empresa sempre me dá, final do ano. Já pode esquecer isso aí. O pior é carregar na rua, né? Eu não sei se ainda fazem, né? Normalmente, fim de ano, vendia aqueles garrafões de 5 litros, né? Com alça. Aqueles crentes carregando aquilo na rua. Eu falei, meu Deus, que não tem nem vergonha disso. Carregando essas coisas ainda. Olha o mau testemunho. A aparência diz tudo, porque o homem só vê aparência. Não adianta. Tá? Aí diz aqui, como nos haveremos diante dessa aparente contradição? Em primeiro lugar, entendamos o contexto cultural. Olha bem, contexto em que a epístola foi escrita. Tanto a sociedade grega quanto a hebreia encaravam com naturalidade o vinho. Tinham-no como bênção dos céus. Eurípides chegou a afirmar que onde não há vinho, não existe amor. Tá vendo? Isso aqui é um Eurípides, um dos discípulos, ele fala, aonde há vinho não há amor. Porque tem pessoas que se transformam. Você tem alguém na sua família que quando bebe,
Está chegando o aniversário dele, não está? Muito cuidado, pode acontecer besteira, né? Pode acontecer besteira, porque eu sei que acontece besteira. O demônio entra, né? Vamos lá. Aí diz aqui, todavia, com o aprimoramento consuetudinário da igreja, foi esta assumindo sua vocação como agência de temperança, até que, em Efésios, recomenda o apóstolo, olha só, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18. Já em 1 Timóteo, Paulo é ainda mais explícito, segundo deixa bem patente o candidato ao ministério pastoral, em 1 Timóteo 3,3. 1 Timóteo 3,3, página 47. 1 Timóteo 3,3. Olha o que está escrito. Não pode ser dado ao vinho. Não pode. Quem quer ser, pensa no futuro da Adfam. Quem pretende ser um pastor presidente, um dirigente de congregação, esquece vinho, filhão. Esquece bebida. Vai tomar refrigerante, água. Vai tomar suco, tá bom? Vai tomar aqui suco de pozinho, tangue, né? Vai tomar leite com manga, tá bom? Então, muito cuidado, muito cuidado. Aí diz mais aqui, com respeito aos diáconos, parecia até uma certa tolerância, mas para pastores ele fala, não, entendeu? Quer dizer, lideranças. Você pensa em ser um líder? Você quer ter uma pessoa de hombridade? Quer ter mente tranquila? O estudo que eu dei sobre vinhos, gente, é maravilhoso. Nossa, tem muitos anos. Eu acho que deve ter uns mais de 15 anos que eu dei esse estudo de vinho. Depois nunca mais dei. Só que de um tempo para cá, ficam me perguntando toda hora isso. É uma geração que eu acho que ó, bebo todas, né? Porque parece que agora eles não querem que seja pecado. Só que pecado é pecado desde quando Adão saiu do jardim do Éden. Tudo é pecado e acabou. Vamos lá. A expressão grega é piedosamente esclarecedora. Ela diz assim, a ideia no original retrata alguém com a mente voltada para o vinho. Não pode livrar-se dessa obsessão. Quer dizer, a pessoa que gosta de beber, ele fica com isso na mente 24 horas. Ele quer qualquer motivo. Briguei com a minha mulher. Estou chateado, vou beber. Estou triste, vou beber. Estou alegre, vou beber. Nasceu meu filho ou neto, aí tem uma coisa, o mijo, meu, que mijo, irmão? Né? Vai beber refrigerante, Coca-Cola, negócio é esse? Tu fica nesse papo aí, cachaça? Ah, irmão, eu não sei de onde vocês tiram esses pensamentos, não. Pode esquecer esse negócio. A gente tem que botar essa geração, ter mais temor. Vocês já observaram que tem jovens, inclusive, que estão morrendo com taquicardia, o coração acelerado? Sabe por quê? Não tem esses Red Bull, mas tem energéticos, né? Esses energéticos, eles não têm álcool, mas ele tem uma coisa chamada taurina, ele tem uma outra coisa chamada que acelera o batimento cardíaco para a pessoa não dormir. Aconteceu algum tempo atrás, que eu esqueci o nome desse irmão, desse cantor, que ele numa noite, parece que ele tomou 10 ou 12 latinhas ou mais, não sei direito, desse energético. Passou mal e o garoto morreu, porque acelerou demais o coração dele. Né? O garoto era novo e acelera, não sei se estourou as veias. Né? É igual uma máquina. Você já teve caso de ver uma máquina que ela dispara e fica... Zum, daqui a pouco, é igual o coração. Né? Então, um energético, por exemplo, uma pessoa ela tomar para estudar, um copinho, é uma coisa, e também não tem álcool isso. Mas tem guaraná em pó, que você pode beber, né? Tem, além do guaraná natural em pó, você tem outros, né, produtos naturais para você ou lavar o rosto, ou tomar café, tá? Você pode tomar para estudar para o Enem, orar, não dormir na vigília, né? Você pode fazer isso. Página 48 diz assim, então fala da mente, né? É alguém dominado pela bebida forte. O ex-alcoólatra, por exemplo, tem que tomar muito cuidado. Né? Foi liberta na igreja, vai tomar... não, que eu vou lá evangelizar meus amigos do bar. Olha, me faz lembrar aqui que, por exemplo,
teve uma pessoa da nossa igreja, né, antes de ser da nossa igreja, que me pediu ajuda, se eu podia ajudá-la a ser liberta, porque era uma pessoa alcoólatra, de cair no chão mesmo, cair no chão. Aí Deus tocou no meu coração, ajuda essa pessoa. E foi assim agora, perto da Covid, né? Pós-Covid, já perto ainda, alguns usavam máscara. Eu falei, tá bom, eu vou fazer uma campanha com você, mas você vai ter que fazer tudo que eu falar. Aí essa pessoa falou, tá bom, sim senhor. E assim fez, tá? Eu fiz a campanha, não vou falar como é que foi a campanha, eu com mais 2 obreiros, oramos, essa pessoa já vai, todo ano que ela completa um ano de libertação, ela bota, hoje tem 3 anos que eu fui liberta do vício do álcool. E aonde vai, essa pessoa dá testemunha. Né? Aí tem algumas pessoas que, através desse testemunho dela, me procuram, eu falo assim, olha, eu não tenho varinha mágica. Deus, ela me pediu, essa pessoa, eu senti uma direção de Deus, eu vi sinceridade nela, e Deus viu também e fez a obra. Não significa, se você não tiver esforço de vontade e sinceridade para ser liberto, conhecereis a verdade, ela vos libertará, tá? Não vai acontecer. Eu posso orar, posso fazer o que quiser, não vai acontecer nada. Você tem que querer, então só bebe quem quer. Por conseguinte, como pode um diácono, um servo, nessas condições, olha só, servir a obra de Deus, zelar pelo bem-estar dos santos? Como pode ser um ministro que não ministra o próprio ser? Quer dizer, como que pode uma pessoa que gosta de beber, né, ensinar, controlar, fazer as coisas? Não vai dar, não tem como, né? Ele perde as estribeiras, tá? E o pior é quando fica violento, ou então fica machão, né? Já viu? Os camaradas que bebem ficam machão, vou bater em todo mundo. Ah, meu Deus do céu. E ainda perturba muitas vezes as forças auxiliares. Já vi gente perturbar a polícia. Já vi gente tão embriagado, que alguém fala assim, faz o 4 aí, quer ficar com a perna assim, né, no joelho, aí ele. Aí, né? Então, você tem que observar que isso é um demônio. Né? Fazem chacotas com pessoas bêbadas, né? E pessoas até de bem. Fazem chacotas, mulheres que quando bebem, assim, por exemplo, já foram estrupadas, várias delas. Tá? Então, tomar muito cuidado. Seu filho, quando for para algum lugar, fala, cuidado com as bebidas. Se você sair para ir no banheiro, não bebe o que está na mesa mais. Você está na mesa de estranhos, tá bom? Porque tem um tal do boa noite, Cinderela, bom dia, Cinderela, sei lá. Jogou um pozinho ali, a pessoa sai de si, roubam tudo dela. Já vi casos também, não sei se são verídicos, de pessoas serem sequestradas e tirar órgãos daquela pessoa, tirar o rim, deixar dentro de uma banheira com gelo e falar, ó, chama agora a ambulância porque eu tirei seu rins, né? E tantas outras coisas. Então, muito cuidado. O mundo é mau, bebida não serve, tá? Nada de comemorar. Ah, aqui meu time foi campeão, foi bicampeão, problema do seu time, tá? Vai lá comer arroz com feijão, vai comer macarrão com salsicha, né? Vai beber suco de carambola, bom? Muito cuidado. Aí diz aqui, ainda que haja nessa recomendação paulina uma aparente abertura para se beber moderadamente, a experiência alerta-nos à abstinência ainda o melhor caminho. O Alice é categórico. Olha o que ele diz, esse irmão aqui. O testemunho da Bíblia é consistente contra o uso da bebida forte. A aplicação prática do princípio na sociedade moderna é de total abstinência. Tem que se abster. É não beber. Tá? O que nós ensinamos na ADFAM, futuro da igreja, presente da igreja, nunca beba. Por nada. Nem golinho. Nada. Nem golinho. Nada. Nem para agradar A, B ou C. Nem para agradar nascimento de ninguém. Nem para agradar, que eu fiquei rico, graças a Deus, não vai gastar já seu dinheiro com bebida. Tu não é bobo? Tá? Muito cuidado. Que os nossos diáconos, os servos, né, os homens de Deus, sejam comedidos. Ou melhor, que escolha a abstinência. Se não beberem, estarão livres de cometer pequenos desatinos e lapsos que tanto mancham o homem de Deus. E eu já vi pessoas que quando bebem falam besteira. Falam besteira. Já vi pessoas acabar com festa de família. Já vi pessoas acabar com festa de família. Já vi pessoas quase morrerem, mas continuam bebendo. Eu falei, o livramento foi grande, né? Mas continua. Está chamando a morte. Não é? Aí diz aqui, sejamos mais explícitos, que jamais se deem ao vinho. O exercício do seu ofício exige em tudo sobriedade, seja sóbrio. Quem pensa no futuro dessa igreja tem que ficar assim, ó, alerta. Ó,
olha tudo, vigilante. Fica vigilante, irmão. Você tem que tomar cuidado até com elogios hoje em dia. Você tem que tomar cuidado até com aperto de mão. Você tem que tomar cuidado com qualquer palavra. O mundo é mau. Você do sexo masculino ou feminino, seja mais sisudo, né? Fica atento, pé atrás. Salvação é uma só. Tu não vai perder a tua salvação por causa de besteira. Aí diz aqui, estejam sempre atentos às reivindicações do seu ministério. Qual a reivindicação nossa? Nada de bebida. Não se deixe levar pela alegria fútil e responsável de bebida forte. É o que eu falei, alegria passageira. Campeão, passageiro. No mesmo dia, quando termina o campeonato, acabou. Já está começando outro campeonato. Já é passado. O seu troféu já é passado. Acabou já. Tá? Então, muito cuidado. Outra. O exemplo de Noé é uma seríssima advertência. Embora piedoso, expôs-se vergonhosamente, ficou pelado. Tá? Ficou nu, se despiu. Tá bom? Então, a pessoa que, ele fica desprovido da proteção divina. Ele fica desprovido da graça de Deus. Embora, aí diz que maldição é esta que ainda hoje vem desafinando o conceito das nações do Médio Oriente. Quer dizer, até hoje temos problema no Oriente Médio por causa desses problemas familiares. Até hoje. E outras coisas. Olha para cá, você que está aí na aula me assistindo, quantas famílias estão manchadas até hoje por causa de bebida? Quantos casamentos desfeitos por causa de bebida? Quantas mulheres apanham até hoje por causa de bebida? Quantos homens, quantos filhos? Tá? Eu conheci um caso também, pessoalmente, eu conheci com a minha esposa, um homem trabalhador, sabe, trabalhador mesmo. Eu não vou falar de que ele era trabalhador, mas aí a esposa veio me procurar, falou assim, olha, é um homem bom, trabalhador, mas quando bebe, ele quer matar todo mundo. Eu falei, mas como assim? Nem parece. Pois é, quando não bebe, é um silêncio, só fica quietinho. Bebeu, parece que entrava uma legião naquele homem. Aí a família tinha que se esconder a noite toda, até o outro dia. Que sofrimento foi aquele? Que sofrimento foi aquele? Sabe qual foi o final da história? Acabou o casamento, acabou. Tá? Quem é que vai conseguir ficar assim, sendo jurado de morte, sendo esconder? Tá bom? Então, infelizmente, aconteceu isso. Então, famílias são marcadas. Quantas pessoas aí a gente vê no jornal, um homem atropela alguém. Eu estou lembrando aqui de um caso. Parece um casal tinha acabado de casar no cartório. Aí estava comemorando quando foi atravessar a rua, um camarada com uma velocidade terrível. Matou, né? Falei, poxa vida, que tristeza é essa, né? Vamos lá. Então, muito cuidado, ok? Vamos lá. Página 48 ainda. Incorrupção e integridade. Como esquecer Balaão? Quem lembra do profeta Balaão? Né? Balaão era um profeta que foi chamado para amaldiçoar a nação de Israel, só que ao invés de amaldiçoar, ele abençoava. Mas olha só, esse profeta bem que poderia haver entrado para a história sagrada com as honras do misterioso Melquisedeque, ou com as deferências do avisado e sábio Jetro, ambos estrangeiros e gentios como ele. Página 49. Desventuradamente, Balaão não buscou sublimar tal privilégio. Deixou-se induzir pelo prêmio da corrupção. Corrupto e corruptor, viveu para corromper, e corrompido pereceu ele. Balaão era um típico cobiçoso de torpe ganância. Vendeu-se para amaldiçoar e fazer tropeçar Israel. Está em Números capítulo 22. E como foi lutuoso o seu fim? Nas Sagradas Escrituras, Balaão não é visto apenas como um avaro e ganancioso, é visto também como o inaugurador de um caminho maldoso, de uma doutrina que por pouco não destrói Israel, segundo Pedro 2,15 e Apocalipse 2,14, caminho de Balaão. Até onde conduz a torpe ganância? O que começou em ambição termina em heresias, em gravíssimos pecados e se acaba. A torpe ganância, pelo que desprendemos das escrituras apostólicas, também levou um diácono a cometer os mesmos desatinos de Balaão. Refiro-me a Nicolau, de Atos 6,5. Se de fato foi este o famigerado heresiarca da Ásia Menor, temos aqui o Balaão do Novo Testamento. A obra de sua seita tornou-se de tal forma repugnante que Jesus, por pouco, não antecipa o dia da ira, em Apocalipse capítulo 2, versículo 6.
Esse heresiarca, como todos os demais, permitira-se embriagar pela usura, e já tudo cobiçando. Não lhe foi difícil urdir suas apostasias, e já tudo deturpando e tudo corrompendo, acabou-se também por corromper-se até o inferno. Grande desgraça operou ele no seio da primitiva igreja. Presta atenção, a pior coisa que existe é a pessoa ser gananciosa. Quem pretende ser o futuro dessa igreja aqui, vocês sabem que um dia vocês vão ter outro pastor presidente, vocês tomem cuidado, né? Porque se for um homem ganancioso, vocês sabem que eu não recebo salário da igreja, né? Graças a Deus, não ganho nada da igreja para pastorear, que Deus me deu graça, eu não preciso de receber nada, mas o futuro pastor ele pode receber, e se você não tiver controle, ele pode receber um salário faraônico, acima daquilo que a igreja pode. Aí, com o tempo, você vai ver que todo o patrimônio começa a se desgastar. Nossa, a igreja não está conseguindo fazer isso. A igreja não está conseguindo fazer aquilo. Aí o pessoal, não tem dinheiro. Mas pode um líder ganancioso levar tudo para ele. Pode um líder ganancioso ter uma igreja toda acabada e um carro luxuoso. Pode um líder ganancioso ter uma igreja sem nada e a sua casa com tudo. Então a gente tem que tomar cuidado. A casa do Senhor, ela deve ter tudo do bom e do melhor, através dos dízimos e ofertas. E tomar cuidado para que a ganância não venha também tomar conta do futuro da igreja. Muito cuidado com os pedidos de ofertas sem ter um fundo de realidade. Por exemplo, nós fizemos agora uma campanha para comprar uma televisão para pré-adolescente, né? Através de uma oferta de R$5, e a pessoa já está dando oferta. A igreja, por si, ela decidiu abençoar alguém que deu a sua oferta. Não é rifa. A igreja não faz rifa. Vou repetir, a igreja não faz rifa. Não joga na loteria, não joga no bicho, não joga na loto, não joga em nada, nada, nada. Cuidado! Cuidado! Nós não usamos isso. Tá? Nós pedimos oferta. E a igreja, no final, é que ela quer dar alguma coisa para alguém como presente. Então, nós fizemos a campanha da televisão para poder comprar uma televisão para os pré-adolescentes, né? E no final a gente dá uma panela elétrica para alguém. Né? Mas se também não quisesse dar nada, fazemos, a gente vai dar nada. Alguém pode dar R$5 aí para os adolescentes? Também podia. Se a pessoa é ofertante, ele vai ofertar. Mas quando a pessoa ela é gananciosa, ela fala, eu vou dar esse dinheirinho para ganhar. Você já está jogando, você não está ofertando. Isso não funciona. É tanto que sempre oferta, quer nem saber. Tá? Então, com isso, nós conseguimos e compramos uma televisão para os pré-adolescentes. Se faz um pedido, mas é para que esse dinheiro? O problema é meu. Opa, já que é seu, não vou ofertar. Você não tem obrigação de nada disso. Tem que ser bem transparente as coisas. Tá bom? Cuidado com ganância. Cuidado com pregadores gananciosos. Eu fico vendo pessoas pagando valores altíssimos. Eu estava conversando ontem eu estive numa certa igreja e um pastor falou assim, pastor Josias, eu parei com esse negócio de chamar pregador e cantor, eu assumi isso aqui, os eventos, sabe por quê? Por quê? Porque o último evento que teve na nossa igreja, aqui que trouxeram cantores, né, pregadores, ficou tudo lotado. Aí no final da festa, eu fui lá ver com a diretoria, né, que fez o evento. Sabe o que aconteceu? O quê? Deixaram uma dívida de R$13 mil com cantores e pregadores. Eu falei, meu Deus do céu, eu parei com isso. Eu não tive que me virar para pagar essas pessoas. E a própria igreja não arrecadou, foi a nada. Então, cuidado com ganância de pregadores. Cuidado com ganância de cantores. Porque eles são trabalhadores também. Espera aí, mas digno é o obreiro do seu salário. Então, tem que ser uma coisa digna, correta. Tá? Como é que se ganha? Exemplo, quem aqui que está me vendo essa aula, aí, vamos supor, uma pregação de 1 hora. Vamos botar 1 hora de pregação? 1 hora. Mas normalmente é 40 minutos. 1 hora. Quem é que ganha R$30 mil em 1 hora? Qual o trabalho no Brasil, atirando de jogador aí, né?
Mas quem é que ganha 30 mil reais em uma hora? Uma hora só. Mas tem gente que está dando. Isso é ganância. Quem é que ganha 5 mil reais para cantar 3 hinos ou 4 hinos? Cada hino 5 minutos, 20 minutos. Se for uma hora, vai dar quanto? Vai dar mais ou menos aí uns 20 mil reais. Então você tem que tomar cuidado com ganância. E outra coisa que eu falo sempre assim, gente, engraçado, que vocês chamam pregadores para dar dinheiro, cantores, e a gente que prega e canta, ninguém me dá nem a coxinha da cantina. É claro que eu não quero, eu pago. Mas nem a cantina me oferece. Né? E tem vezes que eu falo, gente, ó, faz um lanchinho aí para a gente tomar um café da tarde. Por exemplo, amanhã vai ter aqui um mutirão para buscar umas doações, mas eu já tive que organizar o café da manhã para os homens. Né? Ó, pão, manteiga, um café. E não é queijo, não, é mortadela, irmão. Mas aí quando vem o cantor pregador, ó, tem que ser queijo de primeira linha, tem que ser isso. Cuidado com a ganância. Eu já falei isso para vocês em outras aulas. Eu sou do tempo, até hoje, você vê como é que eu sou. Eu pago minha passagem. Eu fico vendo pessoas na cantina, eu não consigo. Eu vou lá no ouvido de alguém, vai lá e vê quantas pessoas quer cantina, pega lá, no meu nome. Eu faço isso. Eu não consigo ver, né, uma pessoa assim, ó, vendo todo mundo comendo assim, ó. Eu vejo, irmão, não dá para mim não. Mas eu não sei como é que as pessoas conseguem ficar comendo. Nem oferece um pedacinho. Isso é horrível. Onde é que está nossa união? Né? A ganância é demais. Ah, que eu não como isso. Pergunta assim, irmãos, alguém que quer uma quentinha? Aqui eu vou comprar para vocês uma quentinha, alguém quer? Poxa, você vê que lá na sede tem uma pessoa que sempre compra 10, 15 quentinhas para dar para morador de rua. E vocês têm visto os vídeos que eles comem mesmo, faz fila lá para comer. É que eu não como feijoada. Mas você pode comprar para dar para alguém. Olha a ganância. Quer dizer que você só oferta se for ganhar. Você só compra aquilo que você come. Você acha que isso é reino de Deus na tua vida. Você não tem futuro nessa igreja. E eu sou observador, tá? Do nada, quando eu entro no sprint, eu jogo uma bomba assim, ó. Pum! Por que você não vê? Olha, nossa, eu não sabia que o senhor ia falar isso. E eu falo. Eu sou chato. Eu falo. Quem convive comigo sabe que eu falo para o bem da obra. Sou apedrejado, mas eu falo. Né? Sou atacado, mas eu falo também. Não sou perfeito. Agora, olha o que diz a ganância de Balaão, virando para a página, faltam alguns minutos. Então, eu encerro aqui na página 49, falando sobre a ganância. Você tem que tomar muito cuidado, tá? Para não se perder com ganância. Outra coisa que eu vou encerrar. Você sabia que quem não devolve dízimo é ganancioso? É. Por quê? Porque ele não consegue liberar 10% dele. Você sabia que quem não dá oferta também é ganancioso? Mas você já viu que quando é para consertar uma coisa deles, pode ser o valor que for que eles pagam? Aí a gente fala assim, bom, tá aqui uma ofertinha de 5 reais. A pessoa com muita dó dá 5. Amém, pelo menos deu, né? Mas quando quer uma coisa, se fala assim, ó, 1.500 reais. Ah, tá bom, pode fazer aí. Ô, irmão, Deus está vendo. E eu também estou vendo, que eu não sou bobo, eu não vou falar nada contigo, mas eu estou vendo que você não tem futuro nessa igreja. Você é um ganancioso. Sabe quando que eu vou botar a mão na tua cabeça? Nunca. Sabe quando que eu vou passar a faixa de pastor presidente para você? Nunca. Por quê? Porque você é uma pessoa gananciosa. Você não me escuta. Você não está vendo que essa aula aqui é interna. É só para quem é dar de fã. É só para quem está pensando no futuro. Meus cabelos estão ficando brancos. Né? Ó, aqui, ó, aqui. Tá vendo isso aqui? Ó, aqui. Meu tempo está passando, mas eu cheguei aqui, sabe como que eu cheguei aqui? Você tem quantos anos, Guilherme? 16 anos. Quer dizer, eu cheguei aqui, tem um jovem aqui atrás, aqui, filmando. Eu cheguei aqui 2 anos só mais velho que ele. Novinho, que nem ele. Solteirinho. Ó, solteirinho. Já sou vovô. Meu neto fez 10 anos. Amém? Não é nada pessoal. É o futuro da Adfam. Senhor Deus, obrigado pela 12ª aula. Continua abençoando teus filhos. Até a próxima aula, Senhor, 13ª. Obrigado por tudo e que todos venham praticar em nome de Jesus. Amém?